Fala galera vascaína, Meilson Cunha passando aqui nessa sexta-feira, dia 8 de julho de 2022, para falarmos um pouco do nosso Vascão, as notícias mais importantes do dia de hoje. Mas antes, né, como vocês viram bem aí, deixei esse videozinho que tem um trecho da entrevista do Lisca, que ele fez essa entrevista depois do jogo do empate de 0-0 do Vasco contra o Sport no Maracanã. E aí o Lisca se rendendo à torcida do Vasco, né? Essa magnífica torcida do Vasco, eu nunca me canso de exaltar, porque realmente essa torcida é maravilhosa. Essa torcida, inclusive, é que está levando esse time do Vasco realmente nos braços, no colo, né? Fazendo com que esse time do Vasco esteja nessa segunda colocação. Porque já falando, e aí adentrando, né, especificamente ao time do Vasco, que tem um jogo super importante amanhã contra o Criciúma lá no Heriberto Rios. É um jogo de, como todos os jogos são importantes, mas esse é um jogo importante porque o Criciúma está na quinta colocação, né, com 23 pontos. Então, se por exemplo acontecer de o Vasco perder para o Criciúma, não só o Vasco vai deixar de pontuar, né, de fazer os 3 pontos, que é muito importante para essa é, é, subida para a Série A, né, essa luta incessante, né, do Vasco tentar voltar para a Série A, não vai conseguir conquistar os 3 pontos, vai continuar com os 31 pontos que já tem, e o Criciúma, né, vai subir, vai chegar a 26 pontos e encostando cada vez mais no Vasco, sem falar no próprio Grêmio, que está na quarta colocação, o Bahia, que se vencer o jogo dele pode passar o Vasco. Então, esse jogo do Vasco é um jogo realmente de suma importância, ainda mais pelo adversário do confronto direto. E aí pode ser até de repente, por o jogo ser lá em Criciúma, a gente sabe que é muito difícil jogar lá no campo do Criciúma. Eu acho que de repente até se pode negociar um empate com o time do Criciúma. Não seria do todo um mau resultado. Claro, obviamente que a vitória realmente seria mais importante para o Vasco. Mas de repente, né, com os desfalques, inclusive, que o Vasco está tendo para essa partida, né, não vai jogar o Edmar na lateral esquerda. Ah, o Edmar, vocês falam do Edmar, que o Edmar não é esse jogador todo. Não, não é. Mas o Edmar, pelo menos, acertou ali o sistema defensivo junto com os zagueiros, né, e deu ali uma consistência defensiva ao time do Vasco. E na falta dele, a gente não tem outro lateral esquerdo. Até hoje a gente vive da promessa do Riquelme. O Riquelme, que é um jogador realmente habilidoso, um jogador que tem potencial, mas que ainda não conseguiu realmente desabrochar, não conseguiu realmente vingar, digamos assim, no futebol. Então, o momento é difícil, é delicado, é um momento que existe muita pressão, né, para um jogador, por exemplo, como o Riquelme, que ainda não conseguiu se firmar dentro do time do Vasco, assumir, por exemplo, substituir o Edmar num jogo tão difícil como vai ser lá em Criciúma. Inclusive, né, o treinador, o Maurício Souza, deve fazer mudanças, inclusive até no esquema tático. Ele pode sim, a tendência, inclusive, maior é essa, que ele escale 3 zagueiros para que jogue contra o Criciúma, até porque o Danilo Bosa veio muito bem na última partida. Então, na minha opinião, será uma decisão acertada. Não teve tempo para treinar, mas eu acho que na falta do Edmar, eu colocaria também os 3 zagueiros, arrumaria aquele time ali. E aí, de repente, se quiser colocar até o Riquelme como ala no lugar do Peck, que também está suspenso, poderia colocar. Eu nem colocaria o Riquelme, eu colocaria no lugar do Peck, eu colocaria um outro jogador, o Eric, né? Daria uma oportunidade para o Eric. O Eric precisa ter a oportunidade para jogar. O Eric ele não teve a oportunidade para jogar, para mostrar por que é que ele foi contratado pelo Vasco. Ele que foi o artilheiro, né, lá do campeonato do Rio Grande do Sul. E já jogou ali com aqueles times lá do sul do país. E um jogo lá em Criciúma pode se parecer muito com aquele ambiente dos jogos que tem no interior do Rio Grande do Sul. Então, de repente, o Eric pôde, na minha opinião, seria uma melhor opção para substituir o Gabriel Peck nesse momento. Vamos aguardar, amanhã temos esse jogo, de fundamental importância. O jogo será num horário excelente, às 16h30 de amanhã, né, um horário excelente para o futebol, e a gente aguarda que o Vasco consiga, né, jogar com garra, determinação, para que aí sim, se conseguir reeditar as atuações que teve, por exemplo, no Maracanã, em todos os jogos, inclusive esse último jogo contra o Sport, apesar de que a gente não ganhou, mas o Vasco jogou bem, principalmente no primeiro tempo, é porque realmente esbarra na falta de qualidade técnica dos seus jogadores, principalmente dos seus atacantes, e aí fica difícil, né? Sem qualidade técnica para você criar
ou para você concluir a gol, fica muito difícil no time fazer gol. Vamos aguardar e esperar. Uma outra notícia de hoje parece que a barca começou a zarpar, né? Já saiu, dizem por aí, né? Não está firmado no papel, mas já está a notícia de que o Isaac já saiu, o MT vai ser emprestado ao Goiás e hoje, né, a notícia do Bruno Nazário, que foi cortado, inclusive, da delegação que foi para Criciúma, porque parece que o Bruno Nazário está acertando com o Juventude ou, né, um outro time, talvez a Chapecoense, fala-se, mas mais certo parece que realmente é o Juventude, que é um time da Série A, e parece que o Bruno Nazário está acertando. Bruno Nazário que não conseguiu realmente jogar nada no time do Vasco, né? Eu lembro do Bruno Nazário jogando no Botafogo, jogou muito bem, mas no Vasco realmente ele não jogou nada mesmo, né? Porque justificasse, por exemplo, esse período todo que ele está lá. Vão se dizer que ele não teve muitas oportunidades, mas ele teve sim, e quando as teve, não aproveitou. Inclusive nesse último jogo, apesar de ter entrado lá já no final do jogo, mas entrou meio modorrento em campo, sem mostrar muita vontade, parece que realmente estava querendo sair. Então, que ele vá, boa sorte para Bruno Nazário. E isso parece, né, que mostra que realmente o Vasco deve ter mudanças agora nessa abertura, essa nova janela. Está abrindo espaço, inclusive. Esses são 3 jogadores, fala-se mais jogadores, fala-se inclusive no Vitinho, fala-se também no Vinícius, no Laranjeira, são jogadores que falam que pode também estar saindo agora nessa janela para outros clubes aí e talvez até mais jogadores aí que possam entrar nessa barca e zarpar definitivamente. A gente fica no aguardo porque é importante, sim, liberar espaço para o jogador, mas é muito também importante e a gente fica preocupado desde já que o Vasco até agora não anunciou nenhuma contratação. A gente já vê clubes aí da Série B, da Série A contratando, os clubes já estão realmente né, se antecipando, inclusive, a janela, porque é o ideal, inclusive, se você conseguir contratar jogadores, seria excelente. Inclusive, o próprio adversário nosso, o Criciúma, está contratando o Boca Negra, o ex-zagueiro vascaíno, né, o colombiano, e está também acertando o Elvis, que é ex-jogador do Goiás. Quer dizer, os times estão se movimentando, e até agora o Vasco não fez essa movimentação ainda, e principalmente, né, que faça e que faça de forma assertiva, que cheguem jogadores melhores do que esses que estão saindo, que cheguem jogadores para que possam vestir a camisa titular do Vasco. Claro que a gente não aguarda que chegue um grande jogador. Hoje saiu uma notícia do Alex Teixeira, que talvez o Alex Teixeira esteja em conversações. Eu acho pouco provável que nesse momento o Alex Teixeira venha para o Vasco, né? A gente sabe ainda tem esse empecilho aí da SAF, resolve, não resolve. Ontem teve aquela reunião lá para debater os assuntos e ainda tem muita polêmica a vir para frente e pelo que eu estou vendo, não vai dar tempo para que se resolva isso e aí consiga já se contratar jogadores com o advento da SAF. Então o Vasco tem que colocar a cabeça no lugar, tem que largar de mão disso, se preocupar e contratar jogadores de qualquer forma, porque o Vasco precisa sim, né? A gente sabe disso, é muito importante de 1, 2 ou 3 jogadores, pelo menos, principalmente ali do meio de campo para frente, 1 ou 2 atacantes e mais um meia que chegue para nos ajudar e de repente um lateral esquerdo. Fala-se também aí no Rossi, né, que o Rossi estava querendo voltar para o Vasco. Na minha opinião, o Rossi cairia bem nesse time do Vasco numa Série B, pode fazer um contrato ali de 1 ano com ele, e aí depois ver o que, é que vai acontecer. Então, assim, são muitas coisas que os clubes já estão se movimentando, e a gente não vê o Vasco nessa movimentação de contratar. A gente está vendo o Vasco liberando jogadores, que tudo bem, uma forma, né, que demonstra que você está abrindo espaço para que chegue mais jogadores. Vamos aguardar, vamos esperar, né, de uma forma até com um pouco de ansiedade para que as coisas se resolvam da melhor forma para o nosso clube Regatas Vasco da Gama. Aproveitar a oportunidade aqui, convidá-los para amanhã, a gente vai fazer o nosso pré-jogo aqui a partir das 15 horas no canal Vascaínos do Nordeste. Vamos falar muito sobre esse jogo, Vasco e Criciúma, aquela expectativa e de repente já falar, né, qual vai ser a escalação do Vasco. Esperamos que o nosso treinador Maurício Souza seja iluminado e consiga fazer a melhor escalação para que o Vasco possa lá obter um bom resultado lá em Criciúma, que vai ser muito importante para as pretensões do Vasco dentro desse campeonato da Série B, para que o Vasco possa subir com tranquilidade para a Série A ano que vem. Por exemplo, se o Vasco vence amanhã, fica tranquilo, vai para 34 pontos, tem mais 2 jogos para fechar o turno. Dá para fechar o turno ali com 36, 37, 38 pontos. Vai ser magnífico essa pontuação. E aí a gente vai tranquilo para o segundo turno.
com mais esperança, né? Com mais confiança, com mais otimismo. Então, é jogo importante, é jogo difícil, mas dá sim para o Vasco obter um bom resultado. Jogar com atenção, determinação, garra, que dá para trazer de lá um bom resultado. Como eu já falei, talvez até um empate não seja um mau resultado, dependendo das circunstâncias da partida, tá bom? Então, até amanhã, aguardo vocês aqui no canal Vascaíno Nordeste para a gente fazer o pré-jogo juntos aqui, com aquela resenha, né, e com a interatividade de vocês, que é muito importante. Um grande abraço a todos, saudações vascaínas.